Boa tarde a todo mundo que está me ouvindo. Boa tarde quem vai me ouvir depois também, né? Que vai ver a aula no YouTube. Espero que aqueles que não estão aqui agora acessem depois. Bom, a gente entrou agora no segundo bimestre de novo, né? Mesmo depois das férias. Como que vai ser? A gente vai ter agora umas 2 semanas de aula e depois já vai ser a nossa avaliação bimestral. Né? A avaliação bimestral ela vai cair todo o conteúdo do bimestre de novo, que é basicamente o mesmo conteúdo da avaliação mensal, mais um pouquinho que a gente vai ver hoje. A gente vai caminhar um pouquinho hoje no conteúdo e aí semana que vem a gente vai aproveitar para fazer mais exercícios, porque teve pessoas que foram bem na prova, mas muitos eu vi que tiveram algumas dificuldades, principalmente de como fazer uma prova em casa. Tem algumas questões que eu vi que não era nem porque a pessoa não sabia, não, era justamente porque ela não soube buscar a resposta no livro, consultar os materiais de informação, de consulta, né, que nós temos. Tenho as notas em mãos? Tenho, eu lancei já. Eu não sei como é que vocês têm acesso às notas lançadas no sistema. É só no final do bimestre que vocês têm acesso? Porque eu já lancei todas as notas no sistema. Inclusive, quem não alcançou a média vai receber uma atividade de recuperação para poder recuperar essa nota mensal, tá? Então, vai ter uma atividade de recuperação mensal e uma atividade de recuperação bimestral. Então, eu vou falar para você aqui no privado, tá, Antônio? Quem quiser nota também, me fala que eu mando pro privado. Ok. Então, vamos começar? Vou compartilhar a tela. Me confirmem aí se vocês estão vendo a tela que eu estou compartilhando. Aí, compartilhei. Todo mundo vendo? Sim. Alguém me confirma? Ok, obrigado, Antônio. Então, vamos lá. Antes da gente começar qualquer conteúdo, vamos fazer uma revisão? Um juego de la adivinanza. Entonces tenemos aquí una imagen, ¿sí? Sobre vocabularios que ya vimos en el bimestre. Y yo quiero saber cuál es esta fruta. ¿Quién sabe? ¿Quién me puede decir en español sin consultar el libro? No vale consultar el libro, tienen que saber de memoria. Quem pode falar para mim? Hã? Ué, a Suelen saiu? Não, a Suelen tá aí. Suelen, João, Duda, Antônio. É o nosso pêssego. Tá um pouquinho ruim, né? Ampliando assim, ela embaçou um pouco. Melocotón, perfecto. O puede ser también el durazno. Durazno o melocotón. Y ahora, ¿qué fruta es esa? Você não quer ativar o áudio não para falar comigo? La fresa, perfecto. Puede ser fresa o frutilla. Acá en Latinoamérica nosotros hablamos frutilla, ¿ok? Y es más común que hablemos fresa en España, ¿ok? Y ahora esta fruta, saben, sin consultar de cabeza. ¿Quién puede decir? Piña, perfecto, suelen. Piña. Piña o ananás, también se puede decir ananás, pero es más común que se diga piña. Muy bien. Dale, ahora nosotros salimos de las frutas, que fue un vocabulario que vimos, y ahora estamos en los vocabularios de la casa.
Quem, se alguém... Ai, meu Deus, quem que entrou aí que tá desenhando na minha tela? Bonita. Oi, Mariana, tudo bem? Joia? Bem-vinda à minha aula. Bom ver você aqui. Cídia, perfeito, Suelen. A gente está fazendo um jogo de adivinhação para quem entrou agora, relembrando alguns vocabulários que nós vimos. E aí a Suelen falou que é uma silla. Perfeito, uma silla, que é a nossa cadeira. Ahora, ¿quién sabe qué es? Como se diz em espanhol? O nosso tapete, né? Para quem não sabe, isso aí é um tapete. ¿Cuál es? Como é em espanhol? Quem pode adivinhar? Ninguém sabe. Alfombra, exatamente. Alfombra é o tapete em espanhol. Alfombra. E esse, a gente saiu dos vocabulários de fruta, fomos para alguns de casa e agora estamos nos vocabulários da cidade, que nós vimos na unidade 9. La ciudad. Eso hay en las tiendas de ropas. ¿Cómo se dice? Perfeito. Escaparate. João, é tapete. Aquela imagem era tapete, mas o tapete no Riachuelo, o tapete em espanhol é alfombra, ok? E a Riachuelo seriam na tienda de roupa. Mas aí o Antônio acertou, é um escaparate. Escaparate é a nossa vitrine. Então, quando eu estou en el centro de la ciudad, por ejemplo, yo puedo ver escaparates de ropas. Y ahora tenemos dos, es posible hablar de dos vocabularios acá en esta imagen, o más. Mas essa faixa aqui no centro da imagem, qual que é? Como se diz em espanhol? Peatón e passo Isso, cebral, perfeito. Que também se pode dizer franja peatonal. Então, peatón é passo de zebra. Peatón é o nosso pedestre. Franja peatonal, o passo de zebra, é a nossa faixa de pedestre, né? E a gente pode dizer aí também que tem uma calle, né? Beleza, Antônio, imaginei mesmo que escreveu errado. Mas tá certo, acertou. Temos aí uma calle, sim, que é a rua. Allá atrás podemos dizer que há um coche, um pouquinho embaçado, mas os dois vocabulários principais que eu queria que vocês soubessem eram justamente isso. Franja peatonal, o passo de zebra, e el peatón, que é o pedestre. Né? Então, esse aqui foi só um joguinho para a gente poder relembrar, porque esses conteúdos eles vão cair de novo, né, na nossa prova bimestral. E aí eu queria relembrar com vocês que vocês receberam para essa semana uma atividade de revisão com música. Eu já recebi de alguns e aqui eu trouxe, né? Creio que essa música foi até a Suelen que escolheu, né, Suelen? Eu gostei bastante da música que você me mandou por causa da letra que tem vários conteúdos gramaticais. E a letra diz assim: "Estoy queriéndote, ahogándome entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que no puedo comprender. Estoy enloqueciéndome, cambiándome un pie por la cara mía, esta noche por el día, que nada le puedo yo hacer." E aí tem vários conteúdos aqui, principalmente a questão da acentuação gráfica. Então vejam aqui, estou aqui. Aqui seria uma palavra llana, aguda, sobre esdrújula, esdrújula. Que seria a palavra aqui, por exemplo? Seria uma palavra aguda, ¿verdad? Aqui. E as palavras agudas eu acentuo quando terminam em vocal N ou S. Depois temos queriéndote, ahogándome, enloqueciéndome, cambiándome, que são todas palavras esdrújulas. Ok? As palavras esdrújulas é quando a nossa antepenúltima sílaba é a sílaba tônica, que seria a nossa
proparoxítona, né? Então, queriéndote, ahogándome, enloqueciéndome, cambiándome. E aí temos a palavra mia e dia, que são palavras llanas, que por mais que terminam em vocal, elas são acentuadas porque lembrem que tem aquela exceção, né, dos quando tem um ditongo, né, aberto, dia, ia. Beleza? Eu trouxe aqui como exemplo para vocês uma atividade, né, de uma música de um aluno, de uma aluna, né, da Suelen. Parabéns, Suelen, por ter me mandado. Quem não me mandou ainda, dá tempo de fazer. Isso é legal para vocês poderem ouvir músicas em espanhol e outra, ver nas letras das músicas em espanhol aquilo que vocês estão aprendendo, tá? Beleza, então eu vou projetar aqui para vocês o nosso livrinho. Confirmem para mim se vocês estão vendo o livro projetado aí de vocês. Estão vendo? Dá um belezinho ou manda uma mensagem. Quem entrou agora, obrigado, Suelen. Quem entrou agora, Daniel, João Pedro Fabiano, bem-vindos. Vamos tentar nas outras aulas chegar no horário, por favor, que no início da aula eu dou uns assentos. Beleza, Daniel? Nada, tá desculpado. Joia, vamos lá então. Nosotros ahora vamos a ver nuestra última lección del bimestre. E aqui a gente tem um texto falando sobre uma tarde en el sol. Então, quem gostaria de ler para mim esse texto? Espera aí que eu passei a página. Aí, deixa eu aumentar aqui. Alguém se dispõe a ler? Alguém pode ser o Marcos e eu faço o outro personagem? Para a gente poder fazer uma conversação aqui e treinar a pronúncia? Pode ler, Daniel. Vamos lá, você é o Marcos, então. Espera aí, que eu estou clicando aqui, gente, loucamente. Vamos lá, Marcos, pode ler. Daniel. Tá conseguindo ativar o áudio? Oi. Aí, show. É a página 64? Página 64, perfeito. Beleza, eu sou Marcos. Daniel e Pilar. Meu Deus, não sei ler. Que Não, os pode ler. parece hacermos unos bocadillos para nosotros. Perfecto. Sí, claro que sí. Pero antes tenemos que ir al súper a comprar pan, jamón, queso y carne picada. Y Pode ler. las gaseosas, nossa, y la mayonesa. Bocadillo sin gaseosas, ni, meu Deus do céu. Mayonesa es el como. Meu Deus do céu. Horrível. Bueno, yo no tengo ni un duro para estas compras. Gasté todo pagando nuestras entradas al show. Tranquilo, cariño. Yo pago todo lo que necesitemos para nuestra merienda. Bueno. Qué chica más espabilada. Pues por eso y por mucho más que esta nena me encantó desde el primer momento en que eu la vi. Bueno, no me avergüences, Marcos. Chicos, vamos a comprar los alimentos que es el mejor que hacemos. Então veja que a gente tem um texto que está falando, por exemplo, de um passeio no zoo, e eles estão nesse passeio tratando sobre a merienda, que é a merienda, é o lanche, né? Então a merenda é o nosso lanche. E aí o texto eles falam: "Onde estão os chicos e que pensam hacer?", né? Então vamos lá. Onde eles estão? Onde que eles estão? No zoológico, né? E eles estão ou indo para o zoológico. E aí eles estão pensando assim: pô, a gente não pode ir para o passeio sem comer. No zoo, perfeito. E eles começam a falar de vários vocabulários de lanche. Olha o que o Pilar fala aqui, ó.
Claro, pero antes tenemos que ir al súper a comprar pan, jamón, queso e carne picada. E as gaseosas e a maionese? Então vejam que são vários vocabulários sobre o lanche. Então a gente tem o pão, a gente tem o presunto, que é jamón, né? Então lembrem, presunto é jamón, tá? E bocadilhos é como se fossem os snacks, né? Os nossos salgadinhos ou os nossos lanches, né? Tipo, ou um sanduíche. Sim, é aquilo que a gente come num lanche. Então lembrem que jamón é presunto. E a palavra presunto em espanhol não significa presunto, significa suspeito. Tá bom? Então presunto do português para o espanhol é jamón. E suspeito do português para o espanhol é presunto, tá? Então não se confundam. Queso e carne picada. Vamos lá. Las gaseosas. Gaseosas são os refrigerantes, né? Maionese é maionese. Vamos ver. Aqui quando ele fala bocadillo sin gaseosas ni mayonesa, é el colmo. Então, assim, colmo é como se assim, é o fim da picada. É um absurdo. Então, isso significa colmo. El colmo né, um jeito de se expressar no espanhol que significa é o fim da picada, é um absurdo. Não pode. Deixa eu ver aqui. A palavra espabilada significa inteligente, esperta. Tem alguma outra palavra aqui que vocês não saibam o significado? Quando ele fala aqui, ó, por exemplo, bueno, yo no tengo ni un duro para estas compras, eu não tenho nenhum tostão, né? Eu não tenho nenhum dinheiro. É também uma forma de se expressar. Quem mandou ser professor? Oi, alguém gostaria de falar? Quem tá com o áudio ligado quer falar? Se não, por favor, desative. Vamos lá, galera. Tem alguém com o áudio ligado aí falando. Fabiano, João. Deixa eu desativar aqui para ele. Às vezes ele tá com dificuldade. Pera aí. Pior que eu não tô conseguindo desativar o áudio dele, não. Ô, Mariana. Deixa eu ver só. Era ela mesmo. Ok. Já desativei aqui. Obrigado, Daniel. Então vamos lá. A gente tem aqui também, ó, o número 2. Relaciona a segunda coluna de acordo com a primeira. Deixa eu relacionar aqui. Então vejam, bocadillo. ¿Qué puede ser el bocadillo? ¿Qué puede ser espabilada? ¿Qué puede ser súper? Es el colmo, gaseosa. Então veja, bocadillo es el sándwich, ¿ok? Nuestro sándwich. Super sítio para hacer compras es el super, que seria como se fosse o supermercado, viu, Daniel? Então, aqui, o sítio é o lugar, tá? Confundiu. Então, olha só, sítio é um lugar. Então, lugar de fazer compras. É el super. Como eu já falei, espabilada significa viva, lista. Lista também, em espanhol, significa inteligente. Por exemplo, ustedes são muito listos. Né? Listo significa inteligentes. Eu falei também, es el colmo, que significa algo intolerável, absurdo, né? O fim da picada. E gaseosa, que é o refresco, que seriam os nossos refrigerantes. Perfeito, isso mesmo. Então, vou escrever aqui para vocês a ordem, para que vocês consigam fazer o exercício. Vai fazendo aí junto comigo. Então, a ordem seria o quê? Algo intolerável é D, depois sándwich, que seria A, depois viva, lista, que seria, cadê? B, depois refresco, E, e por fim sítio para hacer compras, C.
Então, essa aí é a ordem do exercício. E aí depois, aí, estava tentando tirar aqui a escrita. Depois o texto, o livro, ele nos traz o léxico das merendas, né? Então ele traz vários vocabulários. Por exemplo, el bocadillo, sim, é o que pode ser o sanduíche, né? Ou a bocata, tem vários jeitos de falar e depende muito do país também, sobre como a gente fala, né? Tá aparecendo para vocês aí a tela? Parece para mim deu uma travada, sim. Joia. Obrigado, Suelen, por ter colocado as respostas aí no chat. Então, quem não pegou as respostas, está aí a resposta da página 65. Parece que para mim deu uma travadinha aqui. Não está clicando. Não deu uma travada? O Daniel falou que deu. Eu não estou conseguindo nem interromper o compartilhamento. Por que será? Coisas da vida remota de ensino à distância. Mas vamos lá, vamos continuar porque pelo menos parou na página que eu estou dando conteúdo, né? Eu estou tentando aqui, vou tentando aqui enquanto eu estou dando. Ó, vou tentar compartilhar outra coisa aqui. Para ver se... Pronto, vou compartilhar de novo. Isso acontece, né, gente? A gente está aqui na aula ao vivo, é assim mesmo. Então, show. Estou aqui dando para vocês a parte que eu queria dar zoom. Aí foi. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Bora lá. Então, eu tenho o bocadillo, o bocato, sandwich, né? Depois eu tenho o flan, que é o nosso pudim. La gaseosa, o refresco, que é o nosso refrigerante. Depois eu tenho las galletas. Por isso que a aula presencial é melhor porque ela não trava, realmente. E aí eu troquei de página, voltei, pronto. Depois ela é jamón ibérico, né, que é esse tipo de presunto que é muito comum lá na Espanha, mas pra gente aqui é só o jamón mesmo, que é o presunto normal. El pan, el pastel, que é como se fosse uma torta ou bolo. Pues tenemos el queso, la tortilla, que é muito comum lá na Espanha, essa questão da tortilla, né, que pode ser tipo um omelete. Depois temos o sumo ou o jugo. Na Espanha eles falam sumo, mas a gente aqui na América Latina a gente fala jugo, que é o nosso suco, tá bom? E aí a gente tem um exercíciozinho aqui, ó, que ele vai fazendo, tipo assim, dando características, né, de algum desses vocabulários e para a gente dizer o que cada um é. Então vamos fazer junto aqui. Vamos lá, letra A. Postre dulce hecho con huevo, leche e açúcar. Qual que é a sobremesa? Postre é sobremesa. Hecho con huevo, leche e açúcar. Que seria, por exemplo, o nosso pudim. Né? Quem que aí consegue? É o el flan. Né? Então coloquem aí flan. Flan. Vou anotando aqui para vocês não se perderem. Pastel. Então, até que o pastel também pode ser feito com o huevo, leite e açúcar, mas não é só com isso, né? Tem muito mais ingredientes en el pastel. En el pastel tiene harina, tiene chocolate ou algum outro ingrediente. Então aqui tá mais para o flan mesmo, né? Que é mais simples. Então vamos lá. Essa página toda hora ela muda, hein? Só a graça. Beleza. Depois, troço de pão com alimentos variados em seu interior. Troço é pedaço. Então, um pedaço de pão com alimentos variados no seu interior. Que seria el bocadillo, perfeito?
o el sándwich. Después tenemos acá la descripción. El líquido que se extrae de frutas vegetales, que seria el sumo ou el jugo, isso mesmo. Muito bom. Sumo, jugo, isso, Antônio, isso, Daniel. Bebida não alcoólica e gaseosa. Refresco, exactamente. El refresco, que também pode ser gaseosa ou refresco. Né, que esse alcoólica e gaseosa, que seria, tipo assim, gasosa, né? Pierna del cerdo, salada e cruda. Jamón ibérico. É isso aí. Muito bom, Antônio. Bom também, Daniel, pelas respostas. A gente tem ainda 10 minutos de aula. Dá tempo de eu ver com vocês o próximo conteúdo aí na página 66, se vocês puderem abrir comigo. Ramon, é isso mesmo, Daniel, era Ramon mesmo. Ibérico é de uma região, Ramon Ibérico, é de uma região lá lembra que tem a Península Ibérica? Né? Então é uma região ali da Europa, então é como se fosse um presunto especial dessa região, enfim, entendeu? A gente agora vai falar sobre um conteúdo que é muito simples, ele é muito fácil de entender, né? Bem simples mesmo. Espera aí, professor. Tá bom, tô operando. 3 e 4. Eu pulei exercício? Deixa eu ver. ¿A qué se refiere la partícula destacada en el texto? Não corrigi, não. Não, a 4 eu corrigi que eu falei, não tiene um duro, que significa não tem um tostão. Não tem não tem dinheiro, não tem um centavo. Agora, 3, a que se refere la partícula destacada en el texto? Que seria a letra, que seria a partícula la, né? Pues por eso y por mucho más que esta nena me contó desde el primer momento en que la vi. Esse la se refere a la nena que ele viu, né? Entende? Olha o que o livro fala aqui, ó. El pronombre destacado hace referência a la chica de la cual habla Marcos, que é Pilar. Tá? Então faz referência a Pilar, né? La vi é vi ela, como se fosse eu vi ela, né? Beleza? Vamos falar sobre la tilde diacrítica. Vocês já ouviram falar disso no espanhol? La tilde diacrítica. O que quer dizer la tilde diacrítica? Assim como em português, em espanhol nosotros temos palavras que são iguales em sua pronúncia e hasta em sua maneira de escrever. A única coisa que vai a diferenciar-les é la tilde diacrítica. Então, são palavras iguais, que têm significados diferentes, e por isso eles têm um acento que vai diferenciar esse significado. Por exemplo, vamos ler o cómic aqui, ó. ¿Crees en el destino? ¿Te refieres a si estamos predestinados? Sí, a que lo que hacemos es inevitable. Que ideia mais terrível. Então vejam aqui, a gente tem algumas palavras diacríticas aqui, né, que usam a tilde diacrítica, que é a palavra si. A gente tem aqui, te refieres a si estamos predestinados? E aí depois ele responde si. Vejam que tem a mesma pronúncia, se escreve de maneira igual, e a única coisa que diferencia é esta tilde diacrítica, que seria um acento, né? Mas, justamente, para poder diferenciar o sentido do que eu estou usando dessas palavras, que por mais que elas tenham a mesma pronúncia, elas têm funções e significados diferentes. Então, olha só o que o livro traz para a gente. Algumas palavras, né, que são diferenciadas por meio desse acento. Por exemplo, el e el. El como artículo definido, por ejemplo, el vaso, el auto, el alumno, e ele como pronombre personal. Então, o pronome pessoal... Então, Antônio, eu vou chegar aí nesse mas. Existe, mas não se usa quase. É muito raro usar. Esse mais
é como se fosse um espanhol antigo e formal, que existe na gramática, mas que já caiu em desuso, entende? Então é muito raro, por isso que quase não se fala mais desse mas com sentido igual tem no português, né? Usa mais o pero, né? Vamos lá, é que eu mudei a página aqui. Então, olha só, eu tenho aqui ele como artículo definido e é com a tilde diacrítica é o pronome personal. Depois eu tenho mi e mi. Mi sin tilde e mi com tilde. La mi sin tilde é um possessivo ou a nota musical, né? Por exemplo, mi vaso, mi botella, né? Que é um pronome possessivo. No caso, después tenemos el pronombre personal, mi. Por ejemplo, Juan me chamou a mim. Então, ele me chamou a mim, que seria o mim, né? Que seria um pronome pessoal. Depois temos el tu como possessivo. Então, esse é tu, este é tu quaderno, tu aula, tu escola. E depois temos o pronome personal tu. E aí esse vai com a tilde diacrítica, né? Tu eres, tu te vas, tu estudias, né? Para fazer essa diferença. Depois de e de. De sem acento seria a preposição, ok? E o de com acento seria o verbo dar no imperativo. Ou, por exemplo, no subjuntivo também. Espero que dê. Espero que ele dê mais de si mesmo em los estudios. Então, espero que ele dê, né? Depois temos mas e mas, que aí foi que eu expliquei, Antônio. Mas sem acento seria uma conjunção, né? Que, no caso, caiu em desuso. Né? A gente não faz mais o uso do mais no espanhol. Nós usamos pero. Mas existe, gramaticalmente existe. Só na prática que não é muito usado. E ela de verbo de quantidade más, que aí leva o acento. Então, se eu tenho mais ou menos, que aí seria esse advérbio de quantidade. O pronome se, por exemplo, usted se lastimou, você se machucou, que seria o se, né? Ele se machucou, ele usted se peina, né? Se penteia, enfim. E temos el se, de verbo saber e ser. Por exemplo, eu sei. E aí, eu sei. Nesse caso, vai ser o com acento. E também o verbo ser, que aí estaria no imperativo. Se tu, se usted, ok? El te de pronombre, yo te amo, yo te comprendo. E temos el te, que seria com acento, significa o chá, né? Quero tomar um té. E por fim, o livro traz el si e el si, com acento. El si seria uma conjunção condicional, que é um caso aqui da tirinha que a gente leu, né? Olha só. Te referes a se estamos predestinados? Então, você se refere a se estamos predestinados? E ele responde sim. Então, o sim no espanhol é esse se com acento. Viram? Não é difícil, é simples, é só vocês lembrarem quando que eu uso com e quando que eu uso sem acento. Dependendo da função da palavra no contexto que eu estou usando ela. E aqui embaixo ele fala assim, ó, também llevan acento diacrítico los pronombres interrogativos e exclamativos, que, quando, qual, quales, donde, adonde, quién, quiénes e como. Então, assim, toda vez que eu for usar algum pronome interrogativo ou exclamativo, vai ser sempre com acento, tá bom? Sempre com acento. Eu tenho pouco tempo aqui com vocês, mas eu vou tentar ir responder. E se acabar o tempo, a gente continua na próxima aula, tá? Então, vamos lá. Exercício 1, que diz assim... Espera aí que ficou na minha frente aqui, hein? Difícil. Alguém pode ler o 1 aí para mim? Ficou tapou aqui para mim. Vou ler aqui, ó, pelo livro. Pon el acento gráfico en las palabras
homógrafas que lo necessitem. Então, olha só. Ele quiere tomar té com nós esta semana por la mañana. Nesse caso, tomar té seria tomar chá. Então, tem um acento no té, né? Nesse caso, seria té com acento. Já vai acabar a aula, né, galera? Vamos fazer o seguinte. Façam esse exercício em casa. Acho que vocês já até fizeram, né? Porque foi de uma aula programada. E aí eu corrijo na semana que vem com vocês, já revisando para a nossa avaliação bimestral, que vai ser no dia 14. Ok? Beleza? Beleza, Mariana? Antônio, Suelen, João Vitor. A Mariana, pelo visto, não tá nem me ouvindo, deve estar vendo TV. Viu? Nem tá me ouvindo. Ótimo. Gente, beijo para vocês, até a próxima aula. Nos vemos.